programa Caminho da Universidade traz para entrevista a acadêmica, professora, escritora Leni Trentin Gaspari. Ela está com um trabalho maravilhoso, um trabalho de pesquisa, sempre valorizando a nossa história, valorizando as pessoas que construíram Porto na Vitória e a região. Esse lançamento maravilhoso que vai acontecer agora dia 27 de novembro, às 20 horas, e quero avisar, vai ser online. Estamos com a pandemia e precisamos nos cuidar ao máximo. Temos que seguir rigorosamente as recomendações da saúde. Mas as parteiras e seu ofício de aparar bebês. Que obra fantástica. Minha querida professora Leni Trentin Gaspari, aceite o meu cumprimento, agora é sim, à distância, mas o coração está nessa posição de mãos. Muito obrigada, muito obrigada. Retribuo o agradecimento a você. Eu que agradeço a presença no programa Caminho da Universidade, da TV 1000, que é filiada da TV Cultura do Brasil. E é um prazer enorme estar falando com a senhora nesse momento tão importante da sua vida como escritora, pesquisadora. Nos conta um pouquinho. Obrigada. Eu que agradeço pelo momento e pela oportunidade de socializar o meu trabalho para nossas cidades, né? Se a senhora quiser dar um alô ao pessoal de casa, fique à vontade. Olá, pessoal de casa. Lamentamos muito que tenha que ser não presencial. A gente queria muito fazer uma festa bonita, era o sonho do nosso presidente, fazer uma sessão da ALVE que fosse encantadora, que muitas pessoas pudessem participar, chamar outros escritores para participarem também, mas infelizmente não é possível e nós entendemos que o mais importante neste momento é respeitar as orientações da saúde e nos cuidarmos. A pandemia está aí, o Covid vem aumentando e eu acho que não me sentiria à vontade, a ALVE não se sentiria à vontade de organizar um evento no qual pudéssemos colocar pessoas em risco. Muito bem. Mas será bom assim mesmo. Com certeza. Professora, nós vou usar aquela palavra que usamos durante esse período eleitoral, vamos sabatinar a senhora. Estou brincando, mas na verdade nós temos alguns questionamentos, até fiz questão de anotar certinho, para que o público possa entender esse palmilhar nas investigações que a senhora fez sobre esse trabalho que está resgatando a história, trazendo à tona a história e essas pessoas que fizeram a história que, nossa, tantas vidas por essas mulheres maravilhosas e homens maravilhosos também. Vamos então para o primeiro questionamento, professora. Atualmente, as investigações sobre o corpo da mulher interessam aos historiadores, como forma de analisar e compreender diferentes abordagens da história cultural e social. Foi a partir dessa perspectiva a sua inserção na pesquisa sobre as parteiras? Por gentileza, destrinche para nós esta curiosidade. Sim, professor. Eu só queria explicar que nós não poderíamos nos deter, em virtude do tempo, deter de uma forma tão completa, mas vou dar pinceladas em todas as questões que você formular para mim, certo? Então, sim, a partir desse novo conceitual da história, onde a mulher hoje aparece como membro efetivo, como um sujeito importante, eu tive essa vontade de escrever sobre essas mulheres parteiras, que na minha opinião estavam no anonimato e que a gente tem que mostrar esse trabalho tão lindo que elas fizeram e dar a visibilidade para elas. E eu acho que eu aprendi muitas coisas e é interessante, professor, que a minha ideia no início do trabalho era escrever um artigo. Alguns anos atrás eu escrevi um artigo sobre a nossa parteira Carlota Pioli para um evento que nós tínhamos na academia e eu tinha que apresentar um trabalho assim rápido numa reunião. Eu escrevi sobre a professora Carlota.
sobre a parteira Carlota. Foi publicado. E aí, se eu vou retomar esse trabalho, eu vou escrever sobre mais alguém. E comecei a ler, e uma leitura, você historiador também, você sabe, uma leitura leva a outra, um encontro de um documento leva a outro, você começa a se aprofundar mais, e eu percebi que para eu falar nas parteiras nas Gêmeas do Iguaçu, ou aqui na região, eu precisaria de ter muito mais conhecimento do que eu tinha aqui num espaço muito pequeno. Então, pensei, o que eu vou fazer? Eu vou partir de Portugal, ou da Europa, mas mais especificamente Portugal, para eu poder contextualizar e analisar como acontecia lá esse... Pátria-mãe, né? A nossa pátria-mãe. Nós éramos colônia de Portugal. Então, como acontecia lá o trabalho com as parteiras, como elas se posicionavam, como o Estado e a Igreja viam o trabalho delas, e quando começou a mudar e partir para a questão do trabalho com os médicos. Então isso me chamou a atenção, que eu precisava conhecer um pouco de lá antes daqui. Coincidentemente, naquela época, a minha neta estava estudando em Portugal e foi à procura de documentos e de obras para que eu pudesse fazer essa leitura, né? Aí mergulhei na leitura no livro de 400 páginas, só maravilhoso, né? E aquilo foi me incentivando cada vez mais, e eu fui percebendo que em Portugal as dificuldades que as parteiras tiveram lá na antiguidade, antes do auxílio dos médicos, eram as mesmas que estavam acontecendo aqui, né? Aconteceram aqui no passado. Então elas eram as curandeiras, as benzedeiras, eram as mulheres que davam assistência para as mães, porque não tinha médicos no início que pudessem discorrer por todo o território, como aqui também, né? Então elas tiveram assim muitas dificuldades, viajavam a pé longe, da forma que tinham, sem cobrar nada, né? Saíam sempre com um presentinho, isso vai acontecer aqui no Brasil também, com alguma coisa que as famílias lhes davam, os camponeses lhes davam. Mas elas tinham um trabalho muito importante junto às mulheres. Os homens não participavam, parto era coisa de mulher. Então, reuniam-se vizinhas, amigas, e elas passavam a ser aquela pessoa que ia dar todo aquele apoio naquele momento frágil da vida da mulher, de poder parir com um pouquinho mais de tranquilidade, né? E, além de tudo, havia a preocupação de que alguma coisa não desse certo no parto e que a mãe ou o bebê pudessem morrer. Bom, foi passando o tempo e Portugal resolveu regulamentar o trabalho das parteiras. Aí foi um Deus nos acuda, né? Porque regulamentar, e as pessoas que moravam bem no interior, as exigências eram grandes, tinham que ir para um centro maior para fazer um documento, serem submetidas a um exame, se elas realmente sabiam fazer o parto, que na verdade elas é que sabiam, porque o médico só sabia nas leituras. Exato, tinha que pagar uma taxa. Então, eram muitas dificuldades saber ler e escrever. Então, para uma época assim que é muito difícil conseguir fazer isso. Mas, muito poucas conseguiram receber essa carta de autorização. E elas continuavam, mesmo quando foram proibidas, elas continuaram indo para o interior, onde não tinha muita vigilância, e foi fazendo. Aos poucos, a medicina foi avançando e daí criaram-se cursos onde elas pudessem participar, mas também com muitas exigências, e aos poucos os hospitais foram assumindo, mas muitos com auxílio das parteiras também. Mas aí já existem cursos para elas em Portugal, para elas poderem trabalhar junto com os médicos. E, começando a ler sobre o Brasil, percebi que não tinha muita diferença. Também as nossas parteiras iam para o interior, a pé, a cavalo, de charrete, de bicicleta, que mais que encontrei. Tinha uma senhora que atravessava o rio de canoa para atender do outro lado. Então, coisas muito interessantes, assim, trabalhosas. Teve uma senhora que a filha me relatou que para ela chegar na casinha da parturiente tinha que deixar, eles foram de carro, tinha que deixar o carro com os faróis acesos para poder descer. Então não houve assim muita diferença. Também vieram as exigências dos cursos, e exigências bastante sérias, que também era difícil de cumprir, então poucas puderam fazer atender, e no Paraná a mesma coisa.
também havia essa exigência e a preocupação de que elas começassem a participar de cursos que vão acontecer depois na Universidade do Paraná. A Universidade do Paraná que acolheu esse primeiro momento em relação aos cursos. Isso é bem interessante, eu tenho aqui até falar as datas para eu não falar errado, né? Sim. Então eles... há uma coisa importante que eu não falei, que quando chega a família real para o Brasil, há uma mudança grande, porque daí há a preocupação da regulamentação do trabalho e a exigência e os cursos para as parteiras, mas que também foi muito difícil, assim, para que todas pudessem ter, e não tiveram, né? Nem todas tiveram. No Paraná, essa escola de 1923, o Dr. Vitor do Amaral organizou um curso para parteiras, licenciou 105 mulheres, ainda era um curso assim, normal, mais rápido. Em 1933 foi criado o curso de enfermagem obstétrica com duração de 2 anos e funcionou até 1955, de 33 até 55. A primeira turma se iniciou em 32 e com formatura em 34, com apenas 9 alunos, porque os critérios eram bem exigentes para elas poderem... Até a língua francesa, né, no curso de parteira, que exigiam que dominasse o francês, professora? Tinha umas exigências também para ser parteira, tinha que saber falar o francês. Isso de modo geral, não aqui na universidade, mas numa parte do Brasil. Aí, algumas não sabiam nem ler e escrever, a maioria não sabia nem ler e escrever, saber francês, daí não iam fazer curso nenhum, né? Sim. Ficava com a prática mesmo. Só deixa eu comentar isso aqui, é interessante, que nessa turma de 32, que tinha apenas 9 mulheres, a dona Anália, não vou falar, dona Anália Fischer, ela fez parte desse momento, aqui, desse curso. Mais tarde ela trabalha em União da Vitória. Vem para cá. Isso. Olha só, olha a importância. E professor, então, após esse estudo que você se dedica nesse resgate histórico aqui sobre as parteiras de União da Vitória, Porto União e região, né, como se deu essa pesquisa e as características do trabalho dessas mulheres maravilhosas? Isso é um assunto que a senhora vai abordar no segundo bloco, porque o tempo passa tão rápido, professora, e eu sei que você está transbordando esse conhecimento, né? Tá tudo, mas daí eles não compram o livro. Professor, daí é o seguinte, daí a senhora conta a parte e daí aqueles que estão assim interessados vão comprar o livro e vão saborear, exatamente, né? Então, professora, a senhora vai me responder isso no segundo bloco, depois eu tenho mais os questionamentos, o nosso tempo não é tão longo, mas já deu para sentir aquele gostinho em relação a essa história fantástica, maravilhosa, que a senhora pesquisou, foi a campo, entrevistou, dias e dias, horas e horas, sol, chuva, estrada. Eu sei que foi um trabalho maravilhoso. Tudo bem? Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo e vamos voltar. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje a nossa querida confreira, foi presidente da ALVE também, acadêmica atuante, nossa pesquisadora, escritora Leni Trentin Gaspari. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e a nossa entrevistada de hoje, essa pessoa fantástica, querida, sempre alegre, disposta, entusiasmo, professora, escritora, acadêmica, pesquisadora, Leni Trentin Gaspari. Vamos voltar à nossa sabatina? Essa palavra sabatina, a senhora pegou a época que a gente fazia sabatina no ginásio, né, professora? Sim. Isso era comum, essa palavra. Agora voltou aí com a questão das eleições, né? E a pessoa, o que é isso, sabatina e tal? Professora, eu fiz um questionamento para a senhora em relação a todo esse embasamento, a senhora buscou, trouxe aqui essa pesquisa para Porto União, Vitória e região e essa ação junto a essas mulheres. Nos fale um pouquinho, porque depois eu quero saber quem são essas mulheres. Mas, por gentileza. Tudo bem. Bem, veja como que aconteceu essa pesquisa. Como eu falei há pouco, obras, né? Muita leitura. Muita leitura. Então, depois no final do livro tem o relacionamento, a relação
da bibliografia, as referências. Então, tive que ir à busca, peguei na universidade alguns trabalhos de mestrado também, para que eu pudesse consultar, e de pesquisas feitas anteriormente, defendidas. Então, foi, primeiro, muitas leituras de obras, documentos, fotografias, e o que coroou o trabalho, as entrevistas, para eu poder fundamentar a história dessas parteiras aqui na nossa região. A senhora palmilhou a região, carro, enfrentando estrada, chuva Algumas famílias, nós só temos uma parteira que está viva. As outras eu entrevistei General Carneiro, que eu trabalhei, e uma de São Mateus, uma amiga minha escreveu um artigo sobre uma das parteiras, e eu pedi para ela, você permite que eu coloque dentro do meu livro? Ela disse, professora, a maior honra para mim colocar o meu artigo dentro do seu livro. Então, tem a história do Dona Estanislava, de São Mateus, mas que foi escrita por uma colega. E em General Carneiro, também entrevistamos, fiz a história de 3 parteiras lá, que a nossa acadêmica Rosinha é conhecida dos familiares, e eu estive lá e a Rosinha me acompanhou, amiga querida, a qual eu agradeço muito, por marcou, agendou a entrevista, eu estive lá filmando, conversando com elas, foi muito interessante. E tem uma das meninas, que depois eu vou falar, ela é a avó, ela contou toda a história da avó e hoje ela é parteira. Seguiu as pegadas da avó, num outro contexto hoje, né? Num outro contexto, já no hospital. Mas muito interessante. Então, realmente, eu aprendi bastante. E o que eu pude observar de tudo isso que a gente falou? As dificuldades, o que mais me chamou a atenção, as dificuldades que elas tinham para se deslocar para o interior. Algumas iam uns dias antes do bebê nascer, e não era só ir lá fazer o parto e ir embora, ficavam na casa. Após parto ainda continuava. Continuavam, o marido tinha que ir para a roça, quando era do interior, uma porção de crianças pequenas, elas ficavam, faziam caldo de galinha para gestante, né? Ficavam cuidando para que ela ficasse mais forte. Tinha uma que relatou que a mãe fazia xarope, uma garrafada que era para a mãe tomar depois para não ter infecção. Então elas permaneciam mais alguns dias, ainda lavavam as roupas, deixavam a mulher fortinha para daí voltar. Não cobravam, voltavam, não encontrei uma que dissesse que cobrou. Não cobravam, recebiam das famílias, às vezes, um pedaço de leitão, uma galinha, feijão, o que eles tinham, o que podiam oferecer, né? E elas voltavam felizes com aquilo. Vente, né, professora? Muito interessante. Olha, agora o meu olhinho ficou dançando um pouquinho em água. Agora imagine eu ouvindo essas histórias, a emoção do pesquisador mescla-se com o do narrador. É muito interessante. Outra coisa interessante na questão do parto, não é só chegar e fazer o parto, não. Elas chegavam, faziam massagens na mamãe, na futura mamãe, chazinhos, tinha orações, a Nossa Senhora do Bom Parto que elas carregavam. Todo um ritual. Isso, um ritual. Colocavam e daí faziam orações, benzimentos, né? Então, era muita coisa envolvida. E outras mulheres da vizinhança também juntas, rezando, presenciando, os homens fora. O homem não participava desse momento. Ao contrário de hoje, que já se... Os médicos... insiste, digamos assim, incentiva-se ao marido a participar, né? Eu acho legal. Quando meu filho nasceu, estava presente, né? na sala, né? Isso, eu acho que tem que ser assim mesmo. Então, muito legal. Mas os costumes vão mudando com a época, né? Mas eram pessoas assim, muito ricas de trabalho, de vontade de trabalhar. Abnegadas. Exato. Sabe que tinha também muitas histórias que eu escutei, que elas sabiam que a família era pobre porque eles vinham contratar parteira meses antes. Então, que elas sabiam quem era a família, que era pobre, elas levavam enxovalzinho para o bebê, elas sabiam que não ia ter nada. Que, às vezes uma senhora me relatou que a mãe dela, quando chegou lá, ela não tinha nada, daí disse que por sorte ela tinha levado na sacola um lençol, alguma coisa que talvez ela tivesse que dormir lá, ela rasgou aqueles lençóis para fazer fralda, coelhinho para o neném. Então elas levavam material de higiene, roupinhas para o bebezinho, às vezes até para as mães, algumas roupas
para que elas se sentissem bem. Então, além de não cobrar e ficar dias lá na casa deixando a sua família. Lembre-se que elas tinham famílias em casa que ficavam, né, longe dela. Olha, professor, que riqueza nas palavras, essas histórias que a senhora está repassando. E uma coisa interessante também, Luísa, que eu achei muito bonito, porque eu escrevo sobre mulheres, mas eu não falo mal dos homens. Senão eu não ia entrevistar a senhora. Estou brincando. Não, mas tem... cada um é tem uns que merecem elogio, outros merecem criticados também, né? Mas me cabe aqui fazer um elogio aos maridos dessas parteiras, porque foi lindo os relatos, assim, de todas, das filhas que eu perguntava, ou da própria, da tia Azul, que ainda está viva, mas como os maridos agiam frente a isso. A mulher saía, ficava uma semana fora, tinha algumas que traziam mais a parturiente para sua casa, de General Carneiro, tinha algumas que vinham do interior e ficavam na casa dela. E ela recebia, atendia, o bebê nascia, ficava uma semana, depois ia embora. Fiquei curiosa, saber como que os maridos reagiam diante disso. Todos apoiavam. Cuidavam das crianças quando a mãe estava ausente, alguns levavam, normalmente o marido da gestante que vinha buscar, elas vinham, eles não viam problema nisso, então aquela questão da confiança, do respeito, né? Então, parabéns aos homens dessa época aí que... É um processo, é uma gestão compartilhada, né? Exato, né? Muito bem, professora, agora estou curioso para saber o nome dessas mulheres maravilhosas. Verdade. E também eu quero saber quem é esta linda mulher aqui, na capa do livro, né? Quem é essa gatinha? Você vai saber. Essa linda mulher, por gentileza. Então, eu vou pegar a relação aqui para não pular nenhuma, né? Sim. Então, nós entrevistamos o senhor Roosevelt Save, que me contou a história da dona Maria Carrer Save, que é aqui que eu encontrei aqui nas pesquisas de jornais. Esqueci de falar dos jornais quando se perguntaram as fontes. Aqui, União da Vitória, eu utilizei muitos jornais da época para ver onde elas apareciam, e encontrei várias propagandas das parteiras, parteiras se despedindo, indo embora. Então, encontrei várias coisas. E também tínhamos os médicos parteiros na cidade, que fizeram partos aqui. Bem interessante. Mas, então, a dona Maria Carrer Save, né, que é a mais antiga que eu encontrei, não estou afirmando que seja, porque uma pesquisa... Muitas coisas ainda podemos descobrir, né? Com esse trabalho está despertando agora, as pessoas vão assistir, não, mas tinha fulana, ciclana, isso é ótimo, até poderão entrar em contato com a senhora. Né? Isso, e eu penso assim que o trabalho não está concluído, eu terminei esse livro porque eu tinha um compromisso com o tempo, mas eu penso que de continuar esse trabalho, porque eu sei que muitas ficaram fora aqui dessa descrição, dessa narrativa, mas eu posso ainda continuar, né? Então, a dona Maria Carrer Save, que era mãe, a nona, desculpe, do senhor Roosevelt Save, ele me deu depoimentos muito interessantes sobre ela, italiana, animada, disposta a reunir os netos em volta da mesa grande, né? E diz que ela corria também, como as outras, ela corria, ela ia de charrete. Ela já era mais moderninha. Já ia de charrete para atender a população, as mães carentes. Deixa eu ver a data. Ela nasceu em 1865 e viveu até 1949. Pegou bem a década de 40, né? Ela veio de fora, mas chegou aqui bem no início do século. A próxima parteira, a dona Charlotte Ballenberg Pioli, mais conhecida como Carlota Pioli. Carlota Pioli. E quem me passou as informações sobre elas foi a senhora Eronita e Edenir, suas netas. E elas têm, a dona Carlota, assim, um aspecto interessante dela, ela registrava todos os bebês que nasciam, ela tem, as meninas guardaram, tem o livro ainda, o registro de todos os bebês que passaram pelas suas mãos. Então, eu descrevo isso também no trabalho. Muito organizada. Historiadora, ó, parece uma historiadora, muito legal. A Carlotinha, ela chamava a avó Carlotinha, bem interessante. A dona Maria Ondina Santos era uma parteira cega, morava aqui na beira do rio
E a entrevistada foi a Dinorá dos Santos, que é sua neta, também contou coisas lindas sobre o trabalho da avó. E a gente se emociona com a história dela. E eu perguntei para ela, mas ela, sendo cega, como ela conseguia atender o bebê que estava nascendo? Aí ela falou assim, a gente perguntava para ela se atrapalhava, ela disse que não, porque ela via com os olhos da alma. Olha só, com os olhos da alma. E que ela dava remédios, porque ela benzia também, ela dava remédios. Mas como que a senhora sabe desses remédios? Eles balançam na minha frente. Com a alma ela enxergava, né? Olha, tá, bom, mas isso tem mais história lá. A dona Dejanira dos Santos Ribeiras, que é a mãe do Luiz Hernani da Silva, sim, do jornalista. O Bocudo, Ela também tinha uma casa de atendimento, a história dela também é muito linda. Não dá para dizer que uma é melhor que a outra, são diferentes, né? A dona Marta Francisca Thomas, também que foi a parteira que me atendeu nas minhas meninas, das 3 primeiras meninas. E o meu menino nasceu no hospital porque ela já estava aposentada. E isso gera uma cobrança, as minhas filhas dizem até hoje. Ele é o preferido. Nós nascemos com parteira. O Rodrigo foi nascer no hospital. Chique, mas chique, Elas brincam muito. É um privilégio nascer no caso, né? A dona Marta também, nossa, uma pessoa maravilhosa, também que ajudava muito as pessoas, e é uma história linda dela. A dona Zelir Pellegrini, o trabalho, a minha escrita se baseou nos depoimentos do Dr. Ayrton Martins, que era médico, amigo dela lá do hospital, né? Ela é nossa comendadora. Nossa comendadora. Ela era para receber o título, faleceu no dia, né? No dia faleceu. Exatamente. E o hospital daí recebeu em nome dela, né? Muito legal. Ela era uma história muito bonita também. E a tia Azul, a Zulmira dos Santos Voldan, maravilhosa, querida tia Azul, se estiver assistindo, te amo. Passei muitas tardes lá na casa dela, nossa, muito emocionante os relatos dela. Depois a gente já estava até amiga. Fica, né? José Lima da Costa, quem me passou as informações foi a professora Rogéria, a professora Ivone, sim, que eram filhas dele, me passaram documentos e conversamos muito sobre isso. E a dona Etelvina foi uma parturiente nas mãos dele. Então é bem interessante o depoimento dela, porque havia a preocupação, meu Deus, ganhar bebê com um homem, né? Alguns anos atrás, então, mas é bastante interessante, vocês vão gostar. E a dona Estefânia, que eu falei para você, lá de São Mateus, que foi a professora Hilda Dalcomini, que escreveu o artigo, e em General Carneiro, escrevemos a história da dona Teresa Chas Gaiovex, e quem deu a entrevista foi a dona Laura, filha dela, e também a história da Maria Otília Ferreira dos Santos e a Roseli Clarinhas, ela que me contou a história dela, escrevemos, me mostrou documentos também, e ela também é hoje parteira, só que hoje dentro do hospital. Ela fez cursos, né, é uma parteira diplomada. Outras entrevistadas minhas vai ser dentro da sua próxima pergunta ali, que você quer saber das doulas, né? Perfeito. Esse parto humanizado, as doulas, como é que você vê isso? Assim, em 30 segundos para não passar em branco, que nós estouramos o tempo. É difícil, né? Então, sobre o dia de hoje, né, a preocupação é com o parto humanizado, eu acho que é algo muito bonito, mas é um contexto diferente, a sociedade é outra, as mulheres são outras, então eu acho bastante interessante. Eu conversei com a Diana Sander-Kilby, que é uma doula. O que é uma doula? É aquela mulher que acompanha, aquela profissional, melhor dizendo, que acompanha o período de gestação da jovem mãe, e vai fazendo orientações, mas ela trabalha também com massagens, com música, com cores, tudo para ir dando para a mãe a calma que ela tem necessidade para ter preocupado. Uma serenidade. Uma serenidade, exatamente. E ela me passou também 3 moças que fizeram, 3 mães, Alexandra Esteves, Suzana Luci Lotti e Renata Pegorado Silvestrin. Essa é de Florianópolis, é nora, sobrinha, neta da professora Faiana. Então, que eu também entrevistei. Nossa acadêmica, a professora Faiana. Exato, saudade. E essas moças também contaram, assim, de como foi importante o trabalho da doula junto com elas, a confiança que elas tiveram para enfrentar o parto
E acharam assim bastante interessante porque elas acompanham até o hospital, quando o hospital permite. Aqui permite, tem uma lei, né? Tem uma lei municipal que garante A presença da doula. Quer dizer, dá segurança para a pessoa que está ali naquele momento, às vezes é primeiro parto ainda, né? Eu, algumas vezes, assim, fiquei pensando que elas fazem um pouco do trabalho das nossas parteiras antigas. Elas ficam fazendo massagem, conversando, acalmando, rezando se precisar, né? Então, E eu conversei também com duas enfermeiras obstetras, a Eliane Aparecida Vinhar Krug e Jaqueline Pinto de França. Essas duas enfermeiras também são pessoas maravilhosas, já dentro de um outro contexto. Elas trabalham no hospital, né? A Jaqueline saiu desse trabalho agora, mas trabalhou por 20 e poucos anos e dentro dos hospitais ajudando nos partos. É um outro contexto. A dona Dália Santana Fischer, sim. é a moça linda da capa do livro. Ela era mãe do Dr. Ney Fischer. Mãe do Dr. Ney. Mãe do Dr. Ney. A linda mulher da capa? Linda mulher da capa. Essa foto é da formatura dela em 1934. Da primeira turma ela? Ela da primeira turma, ela é 32 e formou em 34. Depois ela casou, ficou um tempo fora, depois ela veio para a União da Vitória, trabalhou na maternidade, abriu o consultório, elas tinham direito a abrir consultório e atender. Então, vocês vão ver o resto, toda a história aqui no livro, muito lindo. Mas não podia deixar de falar nela, você me perguntou da mulher. Considerações finais. Isso, professor, porque nós gostaríamos de falar mais e você está transbordando uma pesquisa maravilhosa, um conhecimento fantástico. Para encerrar, eu gostaria de falar um pouquinho aqui das considerações que eu faço no livro. Ao finalizar esta escrita e registros, preciso dizer que as memórias de todas as pessoas que me abriram horizontes estão para mim entremeadas de sentido e de gratidão e de sentimentos que me ajudaram como historiadora na construção das histórias aqui transcritas. Ledo Grossi e Ferreira, quando dizem a inscrição do vivido na memória do corpo carece permanecer no mundo desejando a imortalidade. Esse pensamento me leva a continuar construindo histórias com fragmentos do passado, expressando vozes que devem ser escutadas e que não desejam ser esquecidas, pois fazem parte de uma história maior. Assim é o caminhar do historiador. As portas vão se abrindo e a história vai sendo retirada da invisibilidade. Muito bem. Professora, em nome de toda a nossa equipe, o nosso muito obrigado. Eu sei que você está colaborando de uma forma espetacular com a história dessas pessoas que realmente fizeram por Porto União, na Vitória e região, quer dizer, trouxeram tantas vidas. Só temos que dizer obrigado, porque se não é seu trabalho, ia morrer no tempo, no esquecimento, essas abnegadas, essas pessoas com espírito altruísta, mulheres e homens, e aí envolvia a família também. Professora, muito obrigado. Olha, nós vamos esquematizar aí para 2021. É um momento um pouco diferente para nós trabalharmos os detalhes em relação às dificuldades que a senhora encontrou, às, digamos, curiosidades também. Podemos trabalhar assim, pontuando, porque vale a pena, vale a pena. Olha, nosso muito obrigado. Professora, nosso agradecimento, muito obrigado, dentro da espiritualidade, da luz, né, da sabedoria. E eu tenho colocado sempre, professor, e não vou deixar de colocar que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Até a próxima. E, ó.